Vamos lá. No último final de semana, a gente trouxe aqui de forma exclusiva, nas redes sociais, no canal do Pedrosa, em tudo quanto é canto que eu posso atingir, na Casa TV também a gente falou isso, no geral Casa TV, que você assiste todos os dias a partir de 10 horas da manhã, sobre o Santiago Sousa. O Vasco já tinha acertado com o jogador e seus representantes a base salarial e ele queria vir. Inclusive, a negociação em relação ao Sousa, ela pesou muito a favor do Vasco da Gama também, porque o jogador queria vir. O jogador, apesar de ter uma identificação grande com o Racing, é capitão por lá, ele entendeu que seria uma oportunidade para ele, financeira, é claro, porque o salário dele vai aumentar consideravelmente, mas também de ir para outro futebol, chegar no futebol brasileiro, que é o melhor futebol da América do Sul, num grande clube como o Vasco e no projeto que foi apresentado para ele também. Então, desde a semana passada, até mesmo antes do Admar Lopes viajar para a Argentina, o acerto com o jogador já tinha acontecido, tá? Agora, por que o Admar viajou? Existia, já desde a semana passada, e a gente também informou isso com exclusividade, uma pequena divergência entre a parcela de entrada que o Racing queria e a parcela de entrada que o Vasco estava oferecendo. A quantia de 7 milhões de dólares ela já tinha sido oferecida. O Racing, nesse primeiro momento, não aceitou a quantia de 7 milhões de dólares parcelado, com uma entrada bem menor, parcelado em 4 vezes para compra, ou melhor, para o empréstimo com opção que vira obrigação de compra por metas do Santiago Sousa. Entendendo que o negócio poderia travar, até porque é um jogador muito importante, o Admar Lopes viajou para a Argentina. Acho até que ele demorou um pouco, mas viajou. Teve, na segunda-feira, reunião com o atleta. Na terça-feira teve reunião com o Racing. Essas reuniões foram acontecendo de forma seguinte e consequentemente, para tentar acertar o valor dessa transferência. Em uma dessas reuniões, mais precisamente pelo que eu pude apurar, na quarta-feira, o Racing pediu ainda mais dinheiro. Não só a parcela de entrada um pouco maior, mas esticando essa corda aí, num valor ali entre 7,5 e 8 milhões de dólares por esse jogador pelo Santiago Sousa, justamente porque, primeiro ponto, o Racing precisa de dinheiro. O futebol argentino passa por uma crise também financeira e que acaba facilitando para os times brasileiros, para os clubes brasileiros que têm cacife, ir lá e contratar também bons jogadores, como é o caso do Santiago Sousa, que na minha opinião é muito bom. Não só bom jogador, mas é muito bom jogador. E aí o Racing não pode perder o seu capitão de uma maneira fácil e de uma maneira que iria tomar uma reclamação da sua torcida. O Vojvoda, na entrevista coletiva, depois do jogo até contra que o Sousa jogou, ele já falava num tom de despedida, que não iria frear a carreira do atacante. O Santiago Sousa informou novamente que gostaria de ser transferido. O Vasco esticou um pouquinho essa corda financeira e conseguiu acertar na última quinta-feira essa negociação. Tem 2 dias praticamente, na última quinta-feira ali pela manhã, essa negociação foi acertada verbalmente, ou seja, o Vasco atendeu às exigências do Racing, tanto para a questão da parcela de entrada, quanto também em relação ao parcelamento e as garantias financeiras. Aí a gente vai para o dia de hoje, tá? Por que o Sousa não estava completamente fechado até o momento? Porque o Vasco, depois da ação que afastou o Pedrinho da presidência, e o Pedrinho já voltou, o Vasco passou a ter um watchdog, que eles chamam como se fosse um fiscalizador, né? Além de uma questão na justiça em relação a liminar, em que o Vasco tem que, não só nesse momento, não chega a ser uma autorização, mas o Vasco tem que pedir um aval, no sentido de, olha, eu vou gastar aqui, estou fazendo uma negociação de, sei lá, 8 milhões de dólares. Tá ok para a justiça? Aí você explica o porquê você está fazendo aquilo ali, de que forma você está fazendo aquilo ali e como você vai fazer aquilo ali. Então, essa autorização e esse aval, que inclusive eu vou me aprofundar um pouco mais, um abraço também para a galera do podcast Cruz Maltino, que a gente trocou uma ideia hoje, eles entenderam a apuração que eu tinha, ela não tinha saído ainda, o Vasco não tinha recebido o ok da justiça ainda para seguir com essa operação. Então, depois que aconteceu o ok da justiça, o Vasco seguiu com a operação, trocou os documentos e, muito provavelmente, em breve, vai anunciar o Santiago Sousa. Até o momento que eu dei a notícia, o que faltava de fato era acabar a troca de documentos e a assinatura do contrato do Santiago Sousa. Confesso que não tenho o tempo de contrato exato, eu vi que até os colegas da ESPN deram até 2029, eu não tenho essa informação. Então, o fato é,
Pelo que eu apurei, o Santiago Sousa não joga mais pelo Racing nessa temporada. Eu não sei se ele vai amanhã se despedir, se ele vai ao estádio ou algo do tipo, mas de fato, pela negociação já ter sido concluída, não só verbalmente, mas também está nessa troca de documentos, a informação que eu recebi é que muito provavelmente o Sousa já não joga mais pelo Racing e deve chegar já nos próximos dias ao Rio de Janeiro. Ele já vinha preparando a sua mudança, entendendo que ele já tinha aceitado a proposta do Vasco da Gama. A gente está falando de um volante de 27 anos e a gente está falando também de um jogador que era capitão, que pode jogar de volante, que pode jogar como terceiro zagueiro, que pode jogar até como zagueiro, um cara qualificado, que foi campeão da Libertadores com o River, apesar da pouca minutagem lá em 2018, que foi campeão da Copa Sul-Americana em 2024 e que sem dúvida alguma traz para o Vasco não só a qualidade de um baita de um jogador, mas principalmente a qualidade de um cara que mexe com brio, tá? Que mexe com brio nesse sentido. Deixa eu ficar vendo aqui. Tá. Pronto. Não tem nada não. Porque eu fico sempre ligado no telefone, porque novas informações podem aparecer e aí eu já passo para vocês. Então, para mim, é uma ótima contratação. O Sousa é uma ótima contratação para o Vasco da Gama. É um jogador que muda o patamar no sentido desse primeiro volante que eu pedi muito aqui. Eu pedi muito, porque hoje, gente, o futebol mundial, ele passa pelo volante, ele passa pelo meio-campista. Muitas vezes o seu time vai ser lido pela forma como o seu meio-campo joga. E nesse caso do Sousa, ele tem condição não só de qualificar a bola longa, de qualificar a saída de bola, de ter o poder de marcação necessário. Enfim, ele dá um leque de opções aí para o Vasco da Gama com essa contratação. Então, assim que assinar, o Vasco vai anunciar o Santiago Sousa e é um primeiro reforço. Santiago Sousa, a história do Sousa é o seguinte, pode botar a foto aí do Sousa. O Sousa está, no momento, em troca de documentos, tá? Mas só que o Santiago Sousa, volante, jogador de 26, na verdade 27 anos, indo para 28 anos, capitão do Racing, jogador dos mais considerados do futebol argentino, assim, é o capitão do Racing, é um cara ídolo, líder, ele é meio estilo Simeone, meio estilo Guinha Azul, eu tô dizendo como representatividade, tá? Os torcedores lá do Racing se despedindo, vai com Deus, meu capitão, aquela coisa toda. Só que o futebol argentino está quebrado. O futebol sul-americano está quebrado. O futebol argentino, então, está muito quebrado, muito sem grana. O que está acontecendo? O Vasco fez uma proposta de 7,5 milhões de dólares ao Racing. O Racing deu ok. O Vasco se fechou com o jogador. E na Argentina, o que se ganha muito menos do que se ganha aqui. O Vasco vai pagar o dobro do que ele recebe lá e o jogador, óbvio, pirou a batatinha. Eu me lembro do Verratti, gente. Chegou aqui e os melhores e maiores contratos do Verratti foram 3 que ele fez no Vasco. Né? Jogando no Belgrano, nada demais. Então, o Vasco fechou o negócio. Mas o que aconteceu? No domingo à noite, o Racing deu uma crescida de olho em função da questão dos impostos. E porque o jogador é um jogador grande dentro do clube, não é um jogador qualquer dentro do clube, tá? É como se o Vasco tivesse, em 1998, vendendo o Juninho Pernambucano. É mais ou menos desse estilo, é jogador desse tamanho dentro do Racing. Então o Racing resolveu botar mais uma graninha, resolveu fazer mais um pedidinho para poder valorizar o negócio. O que fez o Admar Lopes? Pegou um avião. Sentou-se com o Hernan Breman, que é um empresário do jogador, e disse, eu preciso que você venha comigo. E foram ao Racing, e o Racing começou, não, veja bem, a gente podia melhorar a entrada, barganharam o negócio, para tentar ganhar mais dinheiro. E o Vasco não gostou disso. Porque o que acontece? Hoje, qualquer negociação que o Vasco faça precisa passar pelo aval da Justiça. O Vasco hoje tem administração judicial, o Vasco hoje tem, por ordem de um desembargador, o watchdog, que é o seu Atos, é o cara que dá o ok para tudo que acontece. O Vasco não tem que pedir autorização à Justiça para fazer o negócio, mas ele tem que mostrar à Justiça como ele vai fazer o negócio. Porque é aquilo, eu estou devendo a Deus e o mundo, eu estou amarrado de tudo quanto é lado, eu tenho um monte de olho de fusca me olhando aqui para eu não cometer deslize. Doutor, eu vou pagar 7,5, mas os caras pediram 8,5. Eu vou botar mais $1 milhãozinho de dólares. Opa, peraí, cara. $1 milhão é dinheiro. É muito dinheiro. Como é que a gente vai mexer nisso aí? Como é que... Não, mas eu preciso, porque senão o negócio não fecha. E aí, abrindo um parênteses, mais uma vez já falei isso aqui, a Justiça está andando para o que é o futebol. A Justiça quer que
Quem tem que receber, que receba, e quem tem que pagar, que pague. Simples assim. Que é o certo, né? É o certo, que é o que o Vasco nunca fez. Isso aí. Que é o que os clubes brasileiros não fazem. Estão Obrigação. todos aí com transfer ban, mas essa Obrigação. palhaçada de pagar quando quer, no dia que vai, no dia que tá. E o Santos, cara? O Santos deve mais ao Neymar do que devia ao Pelé, cara. É um negócio de maluco. Então, nesse meio do caminho, o Vasco fez uma movimentação, que foi uma movimentação extremamente fundamental para o negócio. O Vasco procurou o River Plate. Havia na lista de jogadores da posição um volante colombiano chamado Kevin Castanho, jogador que foi para a Copa agora, jogou 2 jogos pela seleção colombiana. O Kevin Castanho foi para o River e não foi aproveitado mais. O River e ele não se casaram, não fizeram. Que ele estava afastadão, muito mais fácil de vir. Jogador de 5 milhões de dólares, que o River fazia negócio, emprestava com opção de compra, fazia o diabo que fosse. O Vasco acionou o protocolo River Plate. Foi até o River Plate. E no River Plate, negociou com 2 jogadores. O volante, Kevin Castanho, e o atacante, pode botar a foto dele aí, Facundo Colídio, atacante de 26 anos, jogador que veio da base do Boca Juniors, jogou no River, mas foi para Inter de Milão. Jogou 3 temporadas na Inter de Milão e voltou agora ao Boca Juniors, ao River Plate. Ele tem contrato até 2029 e é um jogador, é só pesquisar, que interessou ao Grêmio e ao Flamengo recentemente. Todos interessados nesse jogador. É uma joia, é um jogador muito interessante. Não é um 9 fixo, é um atacante, joga pelas pontas, mas também joga de 9. E o Vasco aproveitou, o Admar aproveitou Buenos Aires e foi ao River fazer essas 2 negociações. Só que o empresário do Facundo Colídio é o mesmo empresário do Sousa, seu Hernan. Mesmíssimo. E aí, quando ele soube que o Vasco estava negociando o Castanho, bateu desespero nos caras. De, porra, a gente vai perder o dinheiro. Nós vamos perder um negócio. E aí, o que fizeram? Foram até o Racing. Só que ficou nesse cozinhar. O Vasco dizendo que queria o Castanho, o Racing fazendo doce. Só que ontem à noite, o Admar Lopes teve um ok por parte das internas do Vasco, da direção do Vasco e da Justiça, de que podia atacar. E botou na mesa o seguinte: ou a gente fecha até amanhã, ou então a gente vai fechar com o Castanho. O River e o Racing, até agora há pouco, estavam disputando quem venderia o seu jogador. E o que fez o Vasco? Eu vou pagar o mesmo que a gente acordou lá na frente, tem nada de 1 milhão a mais. Que a gente pode fazer uma modificação na forma de pagamento. E o futebol argentino? Tá precisando de dinheiro? Morto. Os dois no desespero, brigando para saber quem vai vender seu jogador. Tipo E o Vasco esperando a cavaleiro. O Vasco pegou a pipoquinha leilão. e começou, e os dois fazendo leilão. Para ter uma ideia, um bastidor que eu tive hoje, o empresário do Kevin Castanho deu desconto na comissão dele. Caraca. Olha, pode me pagar menos para levar meu jogador, que eu quero tirar ele do River Plate. Chegou esse Quer dizer, o Vasco reverteu toda a situação e ficou com os dois. Eu dei a notícia só às 6h15, porque eu estava esperando uma confirmação de 2 aspectos. Primeiro, de que o Santiago Sousa, o Racing, tinha topado, porque ele era a prioridade, ou porque podia ter, por isso que eu falei, quando muita gente divulgou, não, o Sousa estava fechado, não estava há meia hora atrás. O volante que o Vasco poderia trazer era o Kevin Castanho, sim. Houve contato por ele, houve interesse nele, mas muito mais, e eu falei isso ontem à noite no News, para mexer com o pessoal do Racing, e bateu no coração. Por quê? Porque o Racing falou, vou perder dinheiro, o River vai ganhar e eu não vou ganhar, porra. E eu não tô nessa graça de ficar dizendo, não, eu quero 7,5 milhões de dólares, não vou querer. Então ficou nessa situação. O Racing mandou, aceitou a proposta do Vasco, acabou que voltou tudo como Dante no quartel de Abrantes, essa é nova também. E o negócio do Racing foi fechado. Troca de documentos, o Santiago Sousa está vindo para o Vasco com um contrato de 4 anos, é um jogador de 27 anos de idade e que tem, assim, status para mim de jogador grande.